partir desse movimento, nós temos que pensar assim, o que nós queremos saber? Quais são as ideias? Quais são as coisas que nós vamos investigar melhor? O que a gente não enxergou ainda? O que a gente gostaria de ver com mais propriedade? Esse momento, do ponto de vista epistemológico, do conhecimento, é muito importante, porque é uma prática de pesquisa. Nós estamos falando das crianças pesquisando, investigando seus interesses, de indo procurar algo que faça com que o conhecimento não seja algo repetitivo, meramente transmitido, aparente, mas algo que a criança esteja fazendo, dar sentido para as suas ideias, para os seus desenhos, para as suas produções. Uma coisa importante nesse movimento de identificar o que queremos saber é porque eles levantam muitas hipóteses. E aí a escolha de quais são os caminhos, não é possível responder a tudo. É como numa pesquisa de fato, porque essa é uma pesquisa. Você vai fazer um recorte. Eu não posso escolher, né? Eu sempre falo a minha pesquisa. Quando eu comecei a fazer minha primeira pesquisa, eu queria pesquisar as creches no mundo. Aí eu percebi que eu estava sendo abrangente demais. Aí eu fui para as creches no Brasil, depois eu fui para as creches em São Paulo e depois eu fui para as creches da rede direta do município de São Paulo. O que eu quero dizer? A pesquisa vai fazendo, eu com o meu aluno e com a minha criança, com o meu ser ali em interação, identificando o recorte, aquilo que vai ser possível eu aprofundar. E é nesse momento que a gente vai buscar as fontes. Onde nós vamos buscar essas respostas? Não pode ser só nos livros, elas podem ser nas entrevistas com adultos, elas podem ser no contato com aquela comunidade, ela pode ser na interação que é feita junto com vários grupos de trabalho, ela pode ser no interior e fora da escola, ela pode ser fazendo uma visita. Agora, tudo isso tem que ter uma palavra-chave: intencionalidade. Não é possível buscar essas fontes sem ter intenção, o que cada uma delas pode possibilitar. Pesquisa com livros, mesmo com crianças muito pequenas. A hora que ela manuseia, que ela faz suas relações, que ela mostra para o amigo, que ela organiza aquele espaço, há uma aprendizagem aí de natureza bastante significativa. Nesse movimento de levantar as nossas fontes de pesquisa, aí se começa o caminho da construção e da estrutura do próprio projeto. E é claro que como nós vamos comunicar essas descobertas que nós fizemos com o projeto, podem ser de múltiplas formas. Pode ser com desenhos, pode ser com imagens, pode ser com relatos. Queria aqui fazer uma reflexão sobre as narrativas infantis. As crianças têm falas que são muito profundas e que muitas vezes nós, pela cotidianidade, pela dinâmica muito intensa da sala de aula, perdemos algumas pérolas das relações, algumas observações. Eu sempre cito que quando eu comecei a escutar melhor as crianças, eu comecei a enxergar coisas que inclusive me fizeram identificar que a relação de aprendizagem é uma relação de profunda descoberta. E eu não estou falando do conceito abstrato, eu estou falando do entendimento de como é que o conhecimento se constrói. Conhecimento se constrói na interação com os objetos de conhecimento. Não é o produto final, é todo esse processo. O projeto não é o resultado da apresentação final. O projeto é a construção feita nesse caminho, nesse processo. Trabalhar em processo é trabalhar com mudanças, com transformações, é trabalhar com outras direções, é replanejar o inicial. Nesse momento de organização do projeto, nós começamos a sistematizá-lo. Para quem nós vamos apresentar? Como nós vamos apresentar? Em que momentos isso vai ocorrer? Que linguagens nós vamos usar? E aí vem na infância, as linguagens são múltiplas, assim como todos os seres humanos desenvolvem, mas as crianças estão muito abertas para isso. É o teatro, é a expressão da música, é a relação da dança, é a relação com várias imagens que podem ser constituídas juntos, só que com uma mudança efetiva. As crianças aí não são meros espectadores, eles são os protagonistas, eles aprendem a tomar a decisão, como é que vai se dar essa apresentação, que roteiro vai ser feito. E isso, o professor o tempo todo, se tiver realmente esse exercício reflexivo, de saber o que essa criança
interagindo com o seu grupo, interagindo com sua comunidade, está aprendendo, eu chamo de celebração da aprendizagem. É a hora que se apresenta a produção que as crianças realizaram. Eles apresentando com uma autoria profunda e com um exercício onde ele não precisa de um adulto para dizer a ele, olha, isso aqui está dentro, você fez essa descoberta. Não, ele próprio sabe a revelação. A sua autonomia intelectual é constituída nesse momento. Ele investiga e ele tem propriedade naquilo que diz, ele tem argumentos naquilo que está colocando. Ao celebrar essa aprendizagem, nós precisamos depois voltar para um espaço que é muito importante, que é avaliar. E as crianças precisam avaliar, assim como todos nós, aquilo que fazemos, o sentido do projeto, até que ponto nós chegamos àquela pergunta inicial, como fechamos aquele processo e qual foi a relação que estabelecemos. Eu diria que esse movimento só se faz com uma coisa que é fundamental em projeto, que é o trabalho com a documentação. A documentação pedagógica, que é o registro, que é como eu fui fazendo esse processo ter uma história, uma memória. Isso pode ser feito de 1000 formas. Pode ser portfólios, podem ser, alguns chamam de diário de bordo, outros denominam, a pedagogia Freinet trabalhava muito com a ideia do livro da vida, que é uma ideia muito bonita, mas eu sinto que cada escola tem que pensar no seu registro vivo, que seja expressivo, que revele a experiência vivida. A cada encontro, a cada pergunta, eu gosto muito do último portfólio que eu recebi de um grupo de crianças sobre luz. Eles fazem justamente a primeira parte tudo no escuro. A explicação é, não dá para falar em luz se antes a gente não vê escuridão. Então, há uma lógica, é buscar que lógica é essa que essa criança tem. Aí o projeto tem envergadura, ele tem inteireza, ele tem princípios claros. Gostaria de enfatizar que cada movimento desse processo da construção de um projeto, ele é aprendizagem e uma aprendizagem com significados. Por isso a educação da infância, em um programa como União Faz a Vida, onde esse projeto está relacionado à vida, e a vida é isso, e nós não poderíamos deixar aqui que as crianças pequenas, que as crianças da educação infantil, que as crianças de 0 a 5 anos não tivessem possibilidade de viver isso nesta mesma relação de intensidade que crianças maiores realizam. Até porque quando isso acontece na infância, e aí eu defendo isso com todas as relações, isso possibilita um universo de descobertas. Esse pesquisador, esse cientista pequeno, ele vai construindo gradativamente um exercício de reflexão, de profundidade naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, naquilo que ele realiza no mundo. Então, quando um programa trabalha essa dimensão de projetos com crianças, é dizer a voz da criança tem valor, a voz da família tem valor, a voz do professor tem valor, eles são construtores de conhecimento.